pessoal, esse é o Batalha de Futebol, um jogo que simula uma partida de futebol e campeonatos de futebol. Lembrando que esse jogo é produzido de forma independente, né? Então ele é produzido na raça, no amor, né? Que ele pode não ter de padrão FIFA, ele tem de paixão na sua produção. Vamos apresentar ele um pouquinho para vocês agora. Essa é a nossa caixa e você percebe que esse é um jogo para quem é torcedor de verdade. Dentro nós temos o placar, para marcar os gols da partida. As cartas variáveis, que a gente chama de Isto é Futebol. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Os marcadores e o dado. A gente também já explica o porquê deles. E as cartas de ataque de um time de outro. Também temos o tabuleiro, claro. Vocês vão vê-lo aberto já. E o manual de regra. Este, então, é o nosso tabuleiro. A gente já vai explicar cada item dele, mas perceba que ele tem algumas coisas para ajudar na imersão, que são, né, a narração do jogo, a entrevista no intervalo com os jogadores saindo, uma narração no final. Tudo isso ajuda na imersão e é aquilo que quem torce para o futebol, quem acompanha o futebol, entende, sabe o que significa, né? Nosso jogo é para 2 jogadores. Cada um representará um time que jogará em casa e um time que jogará como visitante. O tabuleiro fica dessa forma, o de casa neste lado aqui e o visitante do outro lado. Cada time terá 5 pontos totais. O time da casa, porém, tem sempre 1 ponto a mais, ou seja, joga com 6 pontos. Esses pontos serão divididos entre ataques, pontos de ataque, e pontos de defesa. E eles serão marcados no tabuleiro com esses marcadores aqui. O azul para quem é azul, o laranja para quem é laranja. Com os marcadores, então, eu indico como está sendo minha distribuição. Aqui, por exemplo, eu posso botar 3 pontos de ataque e 2 pontos de defesa, enquanto o meu adversário coloca 1 ponto de ataque, 4 de defesa, ou 3 de defesa e 2 de ataque. Isso é a estratégia que ele vai escolher, um time mais defensivo ou mais ofensivo. A quantidade de pontos de ataque que coloquei são equivalentes a quantas vezes eu vou chegar no gol do adversário com perigo. Veja bem, não é equivalente ao chutes a gol, não. É aquela chegada com perigo no gol do adversário. Essa chegada com perigo vai ser sinalizada no tabuleiro com as cartas de ataque. E eu vou colocar quando, em que momento eu quero que ocorra essa chegada perigosa. Eu preciso colocar pelo menos uma carta de ataque em cada tempo. Isso entra na narrativa do jogo, né? O que define quem joga na rodada é o tempo em que eu coloquei a minha carta de ataque. Perceba, a gente começa pelo laranja, depois vamos para o ataque do azul, aí tem um intervalo, depois laranja, azul e laranja. Poderia ser laranja, laranja e depois azul, depende de onde, em que tempo do jogo eu vou colocar a minha carta de ataque. Durante a partida, nós temos também essa importante carta, que é a Isto é Futebol, a carta variável. Ela vai determinar mudanças, são coisas que podem acontecer numa partida de futebol e que podem mudar os rumos, podem mudar a estratégia do time, pode acontecer muitas coisas. Tem 3 tipos de cartas Isto é Futebol. Tem a carta neutra, como esta, que eu estou mostrando para vocês. Está armada a confusão. Tem as cartas negativas, como esta, que está expulso, ou esta em que a torcida está pegando no pé de um jogador. Tem a carta positiva, a torcida cantando alto, empolgando o time. Tem, outra positiva aqui, a bagunçou, que também uma jogada brilhante individual. E nós temos o pênalti, que é uma carta positiva e que eu já explico para vocês como funciona. Cada carta, tirando as cartas neutras, as cartas positivas e negativas vão dizer o que vai acontecer com essa ação. Então, por exemplo, bagunçou.
Brilhante jogada individual, mais uma chegada ao gol do adversário. Ou seja, a jogada individual foi tão boa que isso permitiu uma chegada extra ao time. Uma coisa muito importante, quando eu vou tirar essa carta? Eu vou tirar essa carta sempre antes do meu último ataque naquele tempo. E cada time precisará tirar uma carta por tempo. Então, eu preciso tirar uma carta no primeiro e uma obrigatoriamente no primeiro e uma obrigatoriamente no segundo tempo. E sempre antes do meu último ataque. Se eu só tenho um ataque naquele tempo, então eu vou tirar antes de jogar. Se o time não tem ataques naquele tempo, ou seja, escolhi uma estratégia com apenas um ataque, então eu não tenho ataque naquele tempo, ele começa tirando aquela carta. A primeira rodada é dele. Então vamos ao jogo. Eu teria já tirado uma carta, isto é futebol, e visto qual é a ação que ela está determinando. Depois disso, eu vou atacar, jogando o dado. Perceba, meu dado, tirei 2. Isso soma aos meus pontos de ataque, 2 com 3, ou seja, eu tenho 5 pontos nesse ataque. A defesa vai rolar o dado e vai somar com seus pontos de defesa. 4, somado com ponto de defesa de 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Essa jogada perigosa resultou numa defesa do goleiro, né? Percebam também que as cartas têm uma narrativa, uma ação. Isso entra na imersão do jogo. Assim que você fez o ataque, a sua carta tira do tabuleiro, né? E você segue para o próximo atacar no tempo. No caso aqui é o azul. Então o azul vai atacar, vamos lá. Olha o azar. Ele tirou uma falha crítica. O que é a falha crítica? O time chegou com perigo. Talvez driblou o goleiro. Estava cara a cara e isolou. É o famoso David. Isolou a bola de baixo, aquela que você não acredita. Então a falha crítica, você nem rola o dado para o outro time. Ele necessariamente falhou. Não importa se você tem 4 pontos de ataque e poderia o outro rolar menos. Não importa. Tirou 1, é falha crítica. Chegamos no intervalo, né? Tem as entrevistas com os jogadores e é o momento que o técnico vai ajeitar o time. No intervalo, então, cada jogador pode mudar a sua estratégia de jogo. E como isso acontece? Eu posso, por exemplo, precisar ir atrás do gol. Quero um time mais para frente. Então eu vou colocar mais uma carta de ataque, ou seja, eu vou ter mais uma chegada ao gol no segundo tempo, mas isso significa que eu estou abrindo o time, eu estou indo para cima. Então eu tiro um ponto da minha defesa. Ou, se eu quiser, eu posso reforçar minha defesa. Então eu tiro uma chegada ao gol e aumento um ponto na minha defesa. Perceba, eu colocar uma chegada a mais ao gol, eu não aumento o ponto de ataque. Eu só coloco mais uma chegada. Perco um ponto de defesa. Eu tirar uma chegada ao gol, eu ganho um ponto de defesa, né? Mas perco uma oportunidade de chegar ao gol, reforçando minha defesa. Eu retranquei o time. Vocês lembram que obrigatoriamente o jogador precisa tirar uma carta, isto é futebol, antes do seu último ataque no tempo, ou, né, se você não tiver mais ataque no tempo, naquele tempo você tira primeiro. Porém, eu tenho a opção de tirar mais uma carta, isto é futebol, se o meu time estiver perdendo depois do último ataque do jogo. E por que eu estou tirando essa carta? Porque eu tenho a oportunidade de tirar uma carta que me dê mais uma chegada ao gol ou um pênalti. É aquele momento no final do jogo em que algo externo, como uma brilhante jogada, pode fazer a diferença, ou um pênalti, né, no final do jogo. Outra situação que essa carta pode ser tirada pelos jogadores é caso, ao final do último ataque, ambos os times permaneçam empatados. Nesse caso, o time da casa tira primeiro a sua carta, isto é futebol, depois o visitante, para ver se alguém tem a sorte de tentar mais uma chegada ao gol. Agora vamos explicar rapidinho como seria o pênalti, né, o que valeria para uma disputa de pênalti também. O pênalti é como se fosse uma chegada ao gol, só que o time que vai bater o pênalti, ele usa seus pontos de ataque do início do jogo. Então, às vezes, eu diminuí o ponto, né, ou perdi um ponto de ataque numa carta de variável,
Mas eu vou... Se meu ponto de ataque no início do jogo era 3, eu vou atacar, eu vou chutar esse pênalti com 3 pontos. E eu somo isso ao dado, óbvio. É o dado que eu rolar. Enquanto a defesa vai rolar o dado para tentar defender, somando a metade dos pontos de defesa que tinha no início do jogo. Então, nesse caso aqui, ele tinha 2 pontos de defesa, 3 pontos de defesa no início do jogo. Então, a metade disso seria 1,5, e a gente vai sempre arredondar para baixo. Se o time tinha apenas 1 ponto, ele vai defender com 0. Então, se ele tinha 2, ele defende com 1. Se ele tinha 3, ele defende com 1. Se ele tinha 4, ele defende com 2. E assim vai bater o pênalti e ver o que dá. Este é o Batalha de Futebol. É hora do jogo.